Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta vai ser uma aula complementar à disciplina de Mecânica dos Fluidos e também se vocês estiverem fazendo agora alguma disciplina da área térmica, né, transcendência de calor, por exemplo, ela também vai ajudar vocês nesse sentido, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o operador que aparece quando a gente tem um gradiente, um divergente ou um rotacional, né? Então é um operador matemático que tem um significado físico e uma grande importância dentro da mecânica dos fluidos e dentro das ciências térmicas, né? A gente vai ver um pouco sobre ele, certo? Então a gente vai trabalhar com campo escalar e campo vetorial, certo? Espero que esteja bem definido para vocês qual é a diferença de um campo escalar e vetorial, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então a gente vai compreender o significado disso. A gente vai compreender o significado físico de gradiente, divergente e rotacional. E também como que isso é utilizado nessas equações que a gente vê nas disciplinas, certo? Então a gente vai focar num operador que vai estar vai ser utilizado quando a gente vai calcular um gradiente, um divergente ou um rotacional, né? O gradiente é o mais comum que a gente vai ver. Então vamos pegar um campo escalar como exemplo. Eu tenho aqui uma placa metálica e medição de temperaturas pontuais, certo? Para certos x e y, né? Vamos colocar aqui para cima eu tenho y e aqui eu vou ter o meu eixo x. Eu tenho para certos pontos de x e y eu tenho a medição da temperatura, né? Isso é um campo escalar, né? Qual é a diferença? Quando eu estou falando em escalar, né? A gente diz que o escalar ele opa, tem módulo, ok? Então, com o meu campo escalar, o módulo no ponto que eu estou medindo, ele já vai me dar a informação que eu preciso, né? Então, a temperatura qual que é? O valor da temperatura, no caso aqui em graus Celsius, né? Isso já vai me dar a informação que eu preciso. Então, com essa medição, eu caracterizo a minha propriedade, né? É suficiente para definir isso aí. Já quando eu estou trabalhando com um vetorial, por exemplo, o campo vetorial, eu tenho que ter daí módulo, né? Seria a minha intensidade, o módulo, direção e sentido, né? Então, com apenas um valor no ponto, eu não consigo caracterizar isso aí, né? Eu preciso ter mais informação sobre o que está acontecendo naquele ponto. Mas vamos trabalhar primeiro com um campo escalar, né? Então, como eu falei, tem gradiente, tem uma grande importância na parte térmica. Vamos usar esse exemplo de uma placa aquecida, onde eu tenho as temperaturas nos pontos, certo? Aqui eu estou vendo, a gente vai entrar no conceito de gradiente. Para entender esse conceito de gradiente, a gente pode pegar, por exemplo, esse mapa, né? Eu tenho nesse mapa linhas isotérmicas, né? Isotermas, onde eu tenho uma região de uma temperatura razoavelmente constante, né? E linhas dividindo essas regiões. Então aqui eu tenho, por exemplo, a região vermelha que é de 30 graus, né? A laranja aqui 20, e eu vou ter essas variações, né? Aqui eu tenho menos 10, menos 40, menos 50, e essas linhas vão ser as minhas isotermas. Deixa eu mudar a cor para ficar mais visível. Ok? Então aqui eu tenho essas linhas. Observem que quanto mais próximas essas linhas estiverem uma das outras, eu vou ter a variação de temperatura por distância, né? Olhando aqui o mapa mundi por distância de percorrida no planeta, a variação vai ser maior, né? Se eu tenho essas linhas muito próximas aqui, por exemplo, aqui menos 20, menos 10, né, até chegar em zero, se elas estão muito próximas, ao percorrer essa distância, eu pulei de menos 40 para zero, por exemplo, né? Então, quanto mais próximas, maior vai ser essa variação. Essa variação a gente vai representar falando de gradiente, né? Isso é o gradiente. O meu gradiente, ele vai ser uma variação da minha propriedade, no caso a temperatura, por uma variação de espaço, uma variação de distância, né? Então, no caso, ia ser o meu graus Celsius por metro, por quilômetro, por exemplo, né? Eu vou ter daí o gradiente, como está variando a temperatura, eu pego um ponto e como ela varia.
E como vocês já podem imaginar, né, o meu gradiente ele vai depender também de onde eu estou apontando, né? Então ele já não vai mais ser um escalar. O meu gradiente ele vai ser um vetorial. Meu gradiente, por exemplo, no meu eixo x aqui, ele é pequeno, né? Eu tenho um grande espaço que variou muito pouco a temperatura. Agora, partindo desse ponto, meu gradiente em aqui menos y, ele vai ser maior, né? Numa distância menor, ele variou mais temperatura. Então, o meu gradiente ele vai ser vetorial, certo? Vamos voltar então ao exemplo da placa, certo? Da minha placa aquecida. Uh, se eu pegar um ponto qualquer aqui, vamos analisar o ponto, por exemplo, de 233 graus, esse meu ponto aqui, ok? Se eu pegar, né, o meu gradiente ele vai ser dado por um vetor perpendicular à direção que eu estou apontando, né? Quer dizer, ele vai estar na direção que eu estou apontando. Se eu pegar um ponto qualquer e eu tomar, aqui né, eu tenho a derivada. Opa, eu fui acender a luz aqui. A minha derivada, né? Por que eu falo em derivada? Porque o meu gradiente ele vai ser dado, por exemplo, por dt dx. Se eu quero saber qual é o gradiente de temperatura no meu eixo x. Como a gente já tinha dito, esse aqui é o meu x, né? Então, se eu peguei esse ponto aqui, né? O meu dt dx, se eu fizer né, a derivada em x, meu f' aqui, ele vai ser o que? Essa daqui seria a minha derivada avançada, né? Eu pego x mais h, aonde eu tenho essa distância h. Vamos considerar que essa daqui é uma placa muito grande e esse meu h vai ser 1 metro, só para a gente não ter que trabalhar com isso, né? Vamos colocar a unidade embaixo, fica mais fácil, né? Aqui no caso o limite de h tendendo a zero, mas a gente vai simplificar, a gente tem os pontos né, discretizados, então a gente vai estar trabalhando com os valores né, inteiros ali. Então eu tenho aqui o meu ponto avançado, né? Se eu estou avançando em x seria o meu ponto 250, aqui o 250, menos o 233, dividido pelo h, que vai ser o meu 1 metro, né? Então vamos lá, se eu pego o meu dt dx para esse caso, né? Vamos dizer que aqui eu tenho 250 menos 233 dividido pela distância que a gente pegou, por exemplo, que é como 1, eu vou dizer que o meu gradiente aqui é de 17 graus Celsius por metro. Então, a cada metro, ele vai avançar 17 graus. Isso é válido nesse ponto, né? Então, por isso que eu digo que é vetorial. A cada ponto, eu vou ter que apontar a direção que esse gradiente é válido e eu tenho o valor do gradiente, né? Então, se eu andar 1 metro para frente ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha temperatura, vamos dizer, temperatura 2, que seria esse ponto aqui, T2, é igual ao meu T1 mais esse meu gradiente, né? Mais o meu dt dx. Então, isso aqui vai ser o meu 233 mais 17 graus, né? Graus por metro aqui. Meu T2 vai ser vezes um metro, né? Vezes a minha distância h, quarto metro, eu vou ter aqui 250, né? Então, se eu caminhei 1 metro, eu vou ter o valor 250, que é o que eu tenho ali no ponto. Então, agora eu defini o meu gradiente. Eu posso fazer isso também para y. Também posso usar isso para interpolar, né? Se eu quiser saber qual é a distância no meio aqui do caminho e eu considerar que isso aqui é uma variação linear, né? Meu t meio aqui vai ser o 233 mais 17 para meio metro, né? Isso vai me dar 241,5 graus, certo? Então, eu posso interpolar isso aqui também. Se eu fizer para y, o que eu vou ter? Meu dt dy é igual a, vamos pegar esse ponto aqui, pode ser para cima, estou avançando aqui, né? Meu 217. 217 menos 233 dividido pelo delta y, que é 1 metro também, vamos chamar assim. Então, meu dt dy ele vai ser igual a menos 16 graus Celsius por metro, né? Então, eu tenho um gradiente negativo. O meu vetor nesse ponto
né, o meu vetor gradiente, ele vai ser igual a como? 17 i menos 16j, né? 17 positivo menos 16. Então é isso que eu estou dizendo, né? Que ele precisa indicar qual é a direção que esse gradiente está indo, né? Então ele é 17 positivo no meu eixo x em y e menos 16 em j, né? Esse é o meu gradiente. No caso, para cá e para cá. Daí agora vai entrar o conceito desse operador del. Del é esse triângulo de cabeça para baixo, né? E quando ele é aplicado a um campo escalar, que é o que a gente estava vendo, né? Um campo onde eu tenho as medições ali discretizadas, medições escalares, né? Eu tenho só os módulos ali medidos, ele é chamado de gradiente. Então, esse operador del a gente vai ver durante essa aula inteira. E quando ele é aplicado a um escalar, ele é chamado de gradiente. E isso vai me resultar em um campo vetorial. Foi o que a gente viu, né? O gradiente ele é um campo vetorial. Então, o meu gradiente, né? Esse meu del é uma distância vertical por horizontal, é o gradiente, né? Representado pela letra nabla. Se eu pegar, por exemplo, uma temperatura, que é função de x, y, z, né? Espacial, 3 eixos, o gradiente da temperatura, que eu posso representar assim também, né? Produto escalar, só uma bolinha ali, de x, y, z, vai ser o quê? Vai ser a derivada de t em x, direção y, derivada de t em y, direção j, mais derivada de t em z, direção k, todos parciais, porque a temperatura ela varia tanto em x, quanto em y, quanto em z, né? Então eu tenho a variação da temperatura nas três, então eu tenho a derivada parcial desse meu campo escalar, nos 3 eixos, no caso vezes i, j e k. Agora a gente vai para o conceito de divergente. Ele tem um significado físico muito importante, gente. Ele tem uma representação muito importante, né? Ele vai me implicar se eu tenho algo servindo como fonte ou como sumidouro, né? Por exemplo, se eu peguei um volume de controle, se o divergente sobre aquilo ali vai me dizer se eu tenho um acúmulo de massa, uma quantidade maior entrando, ou um sumidor, o que seria um sumidor, né? Ele está recebendo, ou ele está sendo uma fonte, ele está jogando para fora, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um campo de velocidades, né? Indicado pelos vetores aqui as setinhas, os vetores de velocidade, e eu vou ter, por exemplo, regiões onde meu divergente é positivo, onde ele está, né, aqui desde x do meu campo de velocidade v, faltou aqui uma setinha, né, em cima desses v's. Ele está em negrito também, algumas nomenclaturas, algumas literaturas usam o negrito como para indicar um vetor, né? No caso em x, em y também não precisa porque eu já estou dizendo qual é a componente, né? Mas o meu divergente, né? A gente vai ver que vai ser um somatório disso, mas enfim, então eu posso ter um campo divergindo, que seria esse caso, né? Onde eu tenho ele servindo como uma fonte de alguma coisa, né? Está saindo daquele ponto. Então, se eu olhar aqui, eu tenho o vento sendo originado dessa região, né? Nesse meu mapa. Então, esse meu campo de velocidades tem essa região como uma região de divergência, onde está saindo. Eu tenho essa região aqui como uma região de convergência, né? Eu tenho várias setas entrando, uma quantidade maior de setas entrando do que de setas saindo. Então eu tenho uma convergência naquele ponto. E aqui eu posso ter regiões nulas, né? Onde eu não tenho nem convergência nem divergência. Eu tenho, seria o que a gente chama de regime permanente, né? O que está entrando está saindo. Ok? Vamos tomar como exemplo um volume de controle. Né? Se eu tenho um campo de velocidades entrando e saindo dessa forma, né? Então eu posso dizer que meu divergente
da velocidade aqui, né, é maior que zero, que é o que está apontando aqui no formato tridimensional. Se é o contrário, só para reforçar, hein, gente, se eu tenho aqui uma quantidade dessa propriedade maior entrando do que saindo, a gente diz que está convergindo. Então, meu divergente dessa velocidade menor que zero. E nulo eu tenho um regime permanente ali. Certo? Então, esse seria o meu significado físico. Como é que eu vou aplicar ele? Como vocês podem ver, ele está sendo aplicado em um vetor, né? Em um campo vetorial. Então, o divergente vai ser esse meu operador del, né, o nabla, aplicado em um campo vetorial. Então, ele é aplicado como um produto escalar, né, é só uma bolinha aqui, em um vetor. E ele é chamado daí de divergente. É importante ver que resulta em um campo escalar, tá, pessoal? Então, ele vai me resultar em um número, né? Ele não é mais um vetor, ele vai sair e vai voltar e me entregar um escalar. Então, o div de v, né, o divergente do meu vetor velocidade, vai ser o meu operador del, produto escalar do meu vetor velocidade, né, que também pode ser representado dessa seguinte forma. Ok? Dessa seguinte forma. E aqui você já deve ter reconhecido, né? A gente usa isso aqui na disciplina, mas vamos ver esse exemplo lá para o final. Eu não posso aplicar o divergente em um campo escalar, né? Eu estou aplicando ele em um campo vetorial. Mas eu posso aplicar ele, por exemplo, aplicar o divergente no gradiente de temperatura, né? A temperatura é um campo escalar, o gradiente da temperatura é um campo vetorial. Então eu posso aplicar o divergente no gradiente de temperatura. Daí eu vou ter esse operador del 2 aqui, né? Isso aqui é o meu Laplaciano. Isso aqui é realmente uma revisãozinha aí de cálculo, pessoal. Mas, então eu posso aplicar. A gente vai ver isso aqui. Não sei se vocês já fizeram, se vão fazer comigo ou com outro professor, mas em transferência de calor a gente vê, né, este operador sendo aplicado na temperatura, né, o divergente sobre o gradiente da temperatura, né. Daí eu vou ter o que? A derivada parcial de x de dt dx, mais a derivada parcial em y de dt dy, mais a derivada parcial de z de dt dz. Né? Então fica nessa forma: d2t dx2 mais d2t dy2 mais d2t dz2. E por fim a gente vai ver o rotacional, também é uma aplicação desse meu operador, do meu operador nabla. Né? O que ele vai me representar? Né? Ele vai realmente indicar se esse meu escoamento está rotacionando. Né? Eu tenho que tomar cuidado aonde que eu estou aplicando, mas é muito utilizado, por exemplo, em turbulência. Né? Se eu tenho uma aeronave aqui na ponta da asa da minha aeronave, vamos dizer aqui a fuselagem muito mal desenhada, mas os escoamentos, né, devido às pressões que eu tenho, regiões de pressão mais elevada embaixo e menos elevada em cima, é o que se espera, né, para manter a aeronave flutuando. Na região de ponta de asa eu vou ter o vórtex de ponta de asa. Então isso aqui seria uma aplicação do rotacional. Né? Se existem algumas fotos, por exemplo, de aeronave passando nas nuvens, atrás fica aquele vórtex. Né? Então são aplicações do rotacional. Geralmente a gente usa a regra da mão direita, que eu peguei. Se procura a regra da mão direita, aparece os exemplos para eletricidade, né? Mas o que eu quero dizer é: pega a mão direita, se está rotacionando assim e aponta para cima, positivo, né? Então quer dizer que o rotacional é positivo no sentido anti-horário, ok? Positivo no sentido anti-horário.
Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou desenhar um exemplo e já volto. Vamos pegar como exemplo esse campo de velocidades, né? Eu tenho aqui o meu eixo Z saindo da tela. Eu tenho uma componente U aqui em cima de menos 10i, embaixo mais 10i, e a componente V mais 10j e menos 10j. Ficou bem confuso de ler esse j aqui, mas é assim então, né? O que é o meu rotacional? Meu rotacional de V, ele vai ser o meu, a gente vai ver por quê, né? dv dx menos du dy k, né? Porque isso aqui, ambos essas minhas componentes, né, o U e o V, eles vão estar fazendo isso girar, né, nesse sentido. Vocês concordam? Eu tenho menos 10 aqui em relação a esse eixo, menos 10 em cima, mais 10 aqui embaixo, mais 10j, menos 10j, né? Todos eles estão fazendo o meu escoamento, fariam, né, girar nesse sentido. Como é que ficaria isso aqui? O meu V, ele é um campo UI mais VJ, né? Esse é o meu campo de velocidade. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Se eu pegar o meu du dy, ele vai ser igual a menos 10, né? Que está aqui em cima, menos 10, menos, né? 10, menos o meu mais 10 aqui, sobre 2 delta y, né? Isso aqui vai ser igual a menos 20 sobre 2 delta y, que é igual a menos 10 sobre delta y. Né? Isso aqui era para ser positivo, parando para pensar, né, gente? Porque ele vai estar ajudando a girar no sentido positivo. Então, por isso que a gente coloca esse sinal aqui. Esse sinal aparece, né, no meu rotacional. dv dx menos du dy, porque o meu du dy deu negativo e olhando pelo desenho, ele tinha que ser positivo, né, usando a regra da mão direita. Ele está girando no sentido anti-horário. Né? Então, como a gente viu aqui, é positivo no anti-horário. E o meu dv dx vai ajudar nisso. dv dx vai ser igual ao que? 10, aqui no meu x positivo, menos 10 aqui, né, no x negativo, dividido por 2 delta x. Isso aqui vai ser igual, né, a 10 sobre delta x. Então vamos ver a definição do rotacional. Ali era só para ter um conceito do que está acontecendo. Né? O operador del, né, o nabla, de novo, só porque agora a gente vai aplicar ele como produto vetorial em um vetor. Né? Antes a gente fez um produto escalar em um vetor, agora o produto vetorial em vetor é chamado de rotacional e vai resultar em um campo vetorial. Antes estava resultando em um campo escalar. Né? Então, seja um vetor A, que pode ser a velocidade aqui, né? O operador del aplicado como produto vetorial vai resultar no rotacional que é determinado pela matriz. Então, rotacional de A igual, né? Aqui, esse x aqui para indicar que é um produto vetorial, né? O del vetorial x, vetorial A, né? Produto vetorial vetor, igual a, daí eu pego o determinante dessa minha matriz. Eu coloco aqui ijk, estou fazendo num cartesiano, né? A gente pode usar todo esse desenvolvimento para os outros eixos, hein, gente? A gente pode usar para coordenadas polares, mas aqui é como exemplo cilíndricas, né? A gente está usando para exemplo cartesiano, que é o mais simples de visualizar. Então aqui eu tenho ijk, d de dx, que seria o meu d de dy, né? Perdão, e d de z, ax, ay, az. Né? Deixa eu arrumar isso aqui. Ok, agora arrumado aqui, né? d dx, d dy, d dz, ax, ay, az. No caso, se fosse velocidade aqui seria o meu u, meu vzinho e meu w, né? As componentes de velocidade de x, y e z.
Certo? Então, como é que eu vou resolver isso aqui, né? Vocês lembram como é que fazia o determinante? Ah, então, né, o del produto vetorial de A é o determinante, a gente repete, né, essas duas primeiras colunas para cá, só para ficar mais fácil de visualizar. Então vamos resolver isso aqui, né? Se eu pegar daqui, esse e esse, né? Eu vou ter d de a z dy mais esses três aqui, d de ax dz, aqui teria o i, perdão, quase que eu esqueço, j mais d de dx de AYK, né? Menos, fecha aqui, deixa eu trocar a cor, né? São esse aqui, menos, né? Para fazer os determinantes, esses aqui, né? Então, na verdade, ficou faço 3 linhas para cá e 3 linhas vermelhas para o outro lado, né? Assim que eu calculo o determinante. Então, vamos voltar para azul. Menos o que? Essa daqui, né? D de dy ax k, mais eu coloquei um menos fora, né? Então estou somando aqui dentro. E d de dz a y, né? Então d de dz a y i mais d de dx a z j, né? Isso aqui que eu tenho. Agora vamos agrupar em I, J e K. Vamos ver como é que fica isso aqui, né? O meu rotacional de A vai ficar igual a D de dy a de z, menos D dz a y i mais d dz a x menos d dx a z j mais d de dx a y menos d dy a x a k. O que eu tenho disso semelhante com aquele outro exemplo bidimensional que eu usei? No exemplo bidimensional eu queria calcular o rotacional, né, naquele meu escoamento em torno do meu eixo K. Seria esse termo aqui, vamos trocar a cor. Seria esse termo aqui, né? O que é o meu AY? É o V, né? E o AX é o meu U, se eu estou trabalhando em velocidade. Então, isso aqui vai se tornar, né, dv dx menos d u dy, né? Então, o menos ele vem daqui, né? Do determinante. Como eu falei, ele tinha que aparecer para tanto as componentes aqui em V quanto em Y estarem rotacionando isso aqui, né? O meu menos tinha que aparecer aqui, mas é a mesma equação que apareceu eu usando o método, né? O método matemático, a definição desse meu del. Então, se eu usar o determinante dessa forma para obter o rotacional, eu chego na mesma conclusão para um escoamento bidimensional rotacionando em K. E qual a importância disso, né? A gente tem que entender o que está acontecendo fisicamente quando for ler ou entender o que fazer quando ler uma equação matemática, né? Por exemplo, a lei da continuidade, a conservação da massa aqui. Como é que ela é descrita, geralmente, né? Eu tenho o operador del, ρv aqui dentro, né? Mais, né, a derivada parcial de ρ em relação ao tempo igual a zero, né? O que é esse operador? O que ele representa aqui?
né? Geralmente a gente vai estar trabalhando com fluido incompressível, então minha massa específica aqui ela é um valor constante, né? Posso até tirar daqui, senão seria aqui um campo escalar. Mas se eu tenho aqui o meu del de V, né? Aqui eu tenho um campo vetorial, né? Campo vetorial. Né? Então, o que isso aqui vai ser? Vai ser o meu divergente. Né? Seu divergente de V. Independente também se fosse aqui um campo escalar, eu ia multiplicar pelo vetorial, eu tenho aqui um campo vetorial, né, entre os parênteses. Certo? Então, o divergente, como é que eu vou resolver isso aqui? O que é o meu del de ρ v? Né? Ele vai ser igual a derivada parcial de ρ u dx mais derivada parcial de ρ v dy mais derivada parcial de ρ w dz. Né? Isso aqui a gente vê bastante na disciplina. Então eu substituo isso aqui. Daí todas as considerações que eu posso fazer, se for escoamento regime permanente, eu posso cortar o dρ com dt, porque não varia com o tempo, né? Se for, vamos lá, só para entrar um pouquinho na disciplina, regime permanente, não varia com o tempo. Então isso aqui vai, vamos até trocar a cor. Não varia com o tempo, né? Então isso aqui vai ficar, isso aqui vai para zero. Se for incompressível, meu ρ é constante, ele pula para fora. Na hora que ele pula para fora, eu tenho um zero no outro lado, né? Corta fora. Tá? Até o incompressível também ele entraria aqui, porque o meu ρ não vai variar com o tempo, né? Então eu vou ter a minha equação da continuidade sendo resumida a isso, né? Em muitos casos eu vou ter a equação da continuidade resumida a isso, né? Que é o meu du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero, né? Então a gente vai ver bastante isso aqui acontecendo. Vou botar um zero que pareceu um delta aqui. Deixa eu arrumar. Certo, gente. Então, um resuminho. O operador del aplicado a um campo escalar é chamado de gradiente, resulta em um campo vetorial. O operador del aplicado com um produto escalar em um vetor é chamado de divergente, que foi o que a gente viu ali para a velocidade na equação da continuidade, né, da conservação da massa. Resulta em um campo escalar. O operador del aplicado como produto vetorial em um vetor é chamado de rotacional. Resulta em um campo vetorial. Certo? Então a gente pode encontrar de várias formas isso aqui nos equacionamentos. Por exemplo, divergente do gradiente de um escalar, né? Como é que vai ficar? Representado dessa forma. Curl aqui é o rotacional em inglês, né? O rotacional do gradiente de f. Então, vocês têm que saber interpretar isso aqui. O Laplaciano eu posso representar como um delta, né? Dessa forma, assim, um triângulo para cima. Isso seria o meu del 2, né? O meu del 2 aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Espero que isso aqui ajude a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Às vezes pegar a equação, por exemplo, Navier-Stokes, né? Olha para aquela equação, entender o que está acontecendo fisicamente em cada termo é um pouquinho complicado às vezes. Mas espero que isso aqui dê uma ajuda, certo? Um abraço e até a próxima.